Daniel capítulo 3, do verso 1 ao 30. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro de 27 metros de altura, 2 metros e 70 de largura, e a colocou na planície de Dura, na província da Babilônia. Em seguida enviou mensageiros a todos os altos funcionários, oficiais, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados, todas as autoridades das províncias, para que viessem à dedicação da estátua que ele havia levantado. Todas essas autoridades vieram, ficaram diante da estátua que o rei Nabucodonosor havia levantado. Então o arauto gritou: povos de todas as raças, nações e línguas, ouçam a ordem do rei. Quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, do pífaro e outros instrumentos musicais, prostrem-se no chão para adorar a estátua de ouro levantada pelo rei Nabucodonosor. Quem não obedecer será lançado de imediato na fornalha ardente. Portanto, ao som dos instrumentos musicais, todos, não importando a sua raça, nação ou língua, se prostram no chão e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia levantado. Alguns dos astrólogos, porém, foram ao rei e denunciaram os judeus e disseram ao rei Nabucodonosor que o rei viva para sempre. O rei publicou um decreto exigindo que todos se prostrassem e adorassem a imagem de ouro quando ouvissem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, do pífaro, dos outros instrumentos musicais. De acordo com esse decreto, quem não obedecer será lançado na fornalha ardente. Alguns judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, que o rei encarregou da província da Babilônia, não lhe dão atenção ao rei. Recusam-se a servir seus deuses e não adoram a estátua de ouro que o rei levantou. Então Nabucodonosor se enfureceu e ordenou que lhe trouxessem Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando foram conduzidos à presença do rei, ele lhes disse: Sadraque, Mesaque, Abednego, é verdade que vocês se recusam a servir meus deuses e adorar a estátua que levantei? Eu lhes darei mais uma chance de se prostrarem e adorarem a estátua que fiz, quando ouvirem o som dos instrumentos musicais. Se, contudo, vocês se recusarem, serão lançados de imediato na fornalha ardente. Então, que Deus será capaz de livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas ainda que ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Nabucodonosor se enfureceu tanto com Sadraque, Mesaque e Abednego, e o seu rosto ficou desfigurado de raiva. Então ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume. Deu ordens também para que alguns dos homens mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha ardente. Eles os amarraram, os lançaram na fornalha inteiramente vestidos com túnicas, turbantes, mantos e outras roupas. E uma vez que o rei, na sua ira, havia exigido um fogo tão quente na fornalha, as chamas mataram os soldados que jogaram os 3 lá dentro. Assim Sadraque, Mesaque e Abednego, amarrados, caíram nas chamas intensas. De repente, porém, o rei Nabucodonosor se levantou, espantado, e disse aos seus conselheiros: não foram 3 os homens que amarramos e lançamos na fornalha? Sim, ó rei, eles responderam. Olhem, disse Nabucodonosor, vejo 4 homens desamarrados, andando no meio do fogo, sem se queimar. E o 4º homem se parece com um filho de deuses. Então Nabucodonosor se aproximou o máximo que pôde da porta da fornalha ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui.
Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Os altos funcionários, oficiais, governadores, conselheiros se juntaram ao redor deles e viram que o fogo não os havia tocado, nem um fio de cabelo da cabeça deles estava chamuscado. Suas roupas não estavam queimadas, nem sequer tinham um cheiro de fumaça. Nabucodonosor disse: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele enviou o seu anjo para livrar seus servos que nele confiaram. Eles desafiaram a ordem do rei, estavam dispostos a morrer, em vez de servir ou adorar qualquer outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Portanto, faço esse decreto: se qualquer pessoa, não importando sua raça, nação ou língua, disser uma palavra contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, ela será despedaçada e sua casa transformada num monte de escombros, porque não há outro Deus capaz de livrar dessa maneira. Vamos orar, queridos. Senhor, nós damos graças a Ti, porque Tu usas a fornalha na nossa vida. Nenhum de nós está livre dela, nenhum de nós está isento de passar por ela. Mas Te damos glórias e exaltamos o Teu nome, porque o Senhor há de passar conosco na fornalha. Tu estarás dentro da fornalha com os Teus filhos. E nesta manhã nós oramos para que a nossa fé seja provada e aprovada por Ti. É o que nós pedimos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Uma pequena oração escrita foi achada em Auschwitz. E essa oração dizia o seguinte: eu acredito no sol, mesmo quando não está brilhando. Eu acredito no amor, mesmo quando não o sinto. Eu acredito em Deus, mesmo quando Ele faz silêncio. Eu acredito no sol, mesmo quando não está brilhando. Acredito no amor, mesmo quando não o sinto. Eu acredito em Deus, mesmo quando Ele não está falando. Esse texto que nós lemos, e é bem conhecido de todos nós, vem lá do século 6, antes de Cristo. A Babilônia é a principal potência mundial. É o império que controla várias nações, que transformou essas nações em suas colônias. Eles também entraram em Israel e, ao fazer isso, deportaram as classes profissionais mais bem formadas, mais bem esclarecidas, mais bem educadas de Jerusalém e levam para a Babilônia. E os que vão são artesãos, estudiosos, pessoas ligadas ao serviço militar, pessoas ligadas ao governo. Os maiores intelectuais de Israel são levados para a Babilônia. Daniel e seus amigos vão. E o grande objetivo do rei da Babilônia era enfraquecer a cultura israelita, para implantar no lugar a cultura babilônica. O grande objetivo de Nabucodonosor era fazer com que os judeus perdessem sua identidade. De forma que quando você perde o seu valor, a sua identidade, os seus princípios, você acaba naturalmente assimilando outra cultura, totalmente oposta, diferente da sua. E o alvo de Nabucodonosor era que os judeus deixassem de ser monoteístas e passassem a crer também nos deuses da Babilônia. Mas é claro, você sabe, não é tão simples fazer um judeu, em séculos ou milênios de história, deixar de ser monoteísta, por decreto. Então, o que Nabucodonosor faz? Ele começa a implementar um projeto para que os judeus adorem o seu Deus e adorem também os deuses da Babilônia. Isso se chama assimilação cultural. E em uma ou duas novas gerações, as pessoas vão adotar os valores e os padrões dessa nova cultura. 2 ou 3 novas gerações. Elas vão esquecer os seus princípios, os seus valores, e vão deixar de oferecer resistência ao poder dominante. De forma que o livro de Daniel, queridos, é um livro sobre resistência da fé, no meio de uma prova muito intensa. Aqui Daniel e os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, estão se confrontando com o rei Nabucodonosor da Babilônia.
E essa passagem que nós lemos aqui, ela ensina para nós 3 verdades muito importantes que eu quero compartilhar com você. A primeira verdade é o desafio que nós temos em viver num mundo absolutamente secular, pós-cristão. E é um desafio viver num mundo assim hoje. Segunda verdade, o texto fala das provas que a nossa fé tem que suportar num mundo que é totalmente secularizado, cuja maior intenção vai ser desbaratar, ou enfraquecer, ou até arrastar para longe a nossa fé. A terceira verdade é sobre o socorro de Deus para aqueles que sofrem. A primeira verdade, portanto, é o desafio de viver no mundo secular. Olha comigo de novo o verso 14. Nabucodonosor diz para esses amigos de Daniel: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês se recusam a servir meus deuses e adorar a estátua que eu levantei? Se você retroceder e voltar ao capítulo 3 do livro de Daniel, você vai perceber que lá ele constrói uma estátua de ouro de 27 metros de altura, 2,70 metros de largura. Essa estátua é colocada no centro da cidade, um lugar onde todo mundo tem que passar diariamente. A ordem é que os altos funcionários, conselheiros, juízes, magistrados, então todo o povo que está ligado ao poder, se curve diante da estátua e a adore. Vai começar a tocar uma música. Quando a música tocar, que todos se curvem e adorem essa estátua de ouro. E quem se recusasse a fazer isso, seria jogado na fornalha ardente. E esse era o decreto, simples assim. Mas, queridos, o que é que representa essa estátua? Você já leu esse texto, você percebe que a estátua não tem nome. A estátua é um símbolo. No verso 14, o próprio rei diz: vocês se recusam a servir meus deuses. A estátua é o símbolo de todos os deuses da Babilônia. A estátua não representa um Deus, a estátua representa toda a crença religiosa, todos os valores e princípios, todo o jeito de viver da Babilônia. O que ele está dizendo é que essa estátua representa a Babilônia. Portanto, curvem-se diante da Babilônia, de tudo que ela crê, de tudo que ela vive, da maneira como ela desenvolve a sua própria crença e sua própria vida. A Babilônia é um império multinacional, é uma cidade, portanto, pluralista, como nossas cidades grandes. E essas pessoas que estão lá vieram de várias regiões do mundo, você sabe, entre esses povos os judeus. E em uma palavra, o que Nabucodonosor está dizendo é: eu não estou pedindo que vocês adorem meus deuses, eu estou mandando que vocês adorem seu Deus e os meus deuses também. Vocês podem adorar o seu Deus, sim, em particular, dentro das suas casas, mas o Deus da Babilônia tem que ser adorado em público, diante da estátua que representa toda a divindade, toda a cultura religiosa da Babilônia. Não saiam por aí dizendo que o seu Deus é o único Deus. Tudo bem fazer culto doméstico, mas dentro da sua casa. Não fale dele publicamente, não leve na universidade, não leve para o trabalho, não comente com seu vizinho do seu Deus. Privatize sua fé. Guarde-a para você. Então, em particular, adore o seu Deus no seu quarto, mas publicamente seja igual a todo babilônio. Entendeu? O que nós aprendemos aqui? Qualquer cidade que nós moramos hoje faz exatamente a mesma coisa. A pressão cultural que nós sofremos, queridos, é a mesma que eles sofreram. Porque o que nos dizem hoje? Adore o seu Deus, mas adore na sua igreja, adore em particular. Você não pode levá-lo. É uma invasão cultural você falar de Jesus na faculdade, porque os outros têm a sua religião lá, cada um na sua. Não compartilhe a sua fé em público, nem com o seu vizinho, não divulgue a sua fé, nem o seu Deus, de forma nenhuma, porque na vida pública você tem que ser igual a todo mundo. Agora, qual é a implicação prática disso aí? Você trabalha no mundo dos negócios e você convive com pessoas que fazem negócios, muitas vezes, por meios ilegais.
Isso vai colocar sobre você uma enorme pressão. Eu seguirei o que Deus me diz ou seguirei a minha cultura? Adorarei a Deus? Adorarei a estátua? Qual será a minha decisão? Na minha igreja eu tenho um presbítero que é empresário e foi-lhe proposta uma licitação, participar de uma licitação. E a coisa foi bem direta. A proposta era de um contrato de R$200 mil. E ele venceria a licitação, nesse contrato de R$200 mil. Bastava ele dar R$40 mil para o funcionário da empresa que conseguiu agilizar o processo. E esse meu presbítero tem uma vida apertada. 2 filhos, 2 netos, ajuda a filha que tem dificuldade financeira, mas ele continua com a vida financeira apertada, mas leal ao seu Deus. Queridos, se nós somos cristãos, a pressão cultural para nós negociarmos valores vai ser constante, vai ser o tempo todo. Se você participa da política, por exemplo, você vai conviver com pessoas que votam propostas que são frontalmente contra o que você acredita. E o maior desafio que vai ter sobre você é você tentar fazer a mesma coisa aderindo à cultura reinante ao seu redor. E se você fizer isso, você vai ser derrotado pela cultura e vai se ver de joelhos diante da estátua. Quando eu fiz a minha formação em pedagogia lá em Araraquara, na Unesp, eu conheci uma jovenzinha, filha de pastor da Assembleia de Deus. No segundo ano, ela era da minha classe. No segundo ano de faculdade, ela chegou para mim, sabia que eu era pastor, e dizendo que ela estava em crise. Ela disse: Caleb, primeiro que ela chegou na faculdade, e eu me lembro até hoje, com o cabelo até aqui. No segundo ano, o cabelo estava aqui. Eu disse: algo aconteceu, porque eu sei dos valores da Assembleia de Deus, né? E uma das coisas simbólicas é o tamanho do cabelo. E ela me procurou e disse: eu estou em crise. Eu falei: vamos lá, qual é a tua crise? Ela disse: eu nunca fiquei com rapaz, hoje eu estou ficando. Eu nunca bebi, hoje eu estou bebendo. Eu nunca fui em, como é que chama essas noitadas, danceteria? Baladas, né? Eu estou indo em balada. Eu vou na BU, mas eu não quero saber de igreja. Eu estou em crise. Eu falei para ela: você não percebeu que você está num ambiente que vai jogar no chão a sua fé e os seus valores? Você não vai ser poupado a 1 minuto na sua relação com Deus. Você está num ambiente que realmente vai fazer com que você abra mão de tudo que você até hoje creu. Entenda onde você está. E naquela época eu assinava a revista Ultimato, lembra da revista Ultimato? E eu comecei a dar a revista para ela, lia e passava para ela. Ela começou a ler, gostar, começou a falar de artigos missionários. Um dia eu brinquei com ela, falei: Vivi, um dia eu vou ver você como missionária. Ela disse: Deus me livre. Passou o tempo, eu terminei o meu curso, ela ficou lá no mestrado, no doutorado. Depois de anos, queridos, eu recebo um telefonema: Caleb, eu Vivi, eu estou aqui em São Paulo. Eu falei: você está fazendo o que aqui em São Paulo? Eu estou fazendo um seminário aqui. Eu falei: seminário para quê? Porque eu vou para missões. Para onde você vai? Para Timor-Leste. Sua igreja pode ajudar? Eu falei: pode, e deve, vem para cá. Aí nós sustentamos, né, ajudamos com outras igrejas. Ela ficou 2 anos lá no Timor-Leste, se casou, tem uma família maravilhosa. Mas eu me lembrei desse episódio, queridos, para lembrar, mostrar como o desafio é enorme, porque a pressão diária que todos nós sofremos é que a Bíblia diz uma coisa, a cultura diz outra, e nós somos o tempo todo tentados a abraçar a cultura, mais a cultura do que o Evangelho. Isso acontece todos os dias. É aquela questão assim: eu acredito em Jesus, eu acredito no Evangelho, eu acredito na Bíblia, mas eu sou tentado a viver como todo mundo vive. Parece que na prática o Evangelho não faz tanta diferença, a não ser uma diferença intelectual. E essa é a prática de adorar a estátua. Agora, quando você olha para Sadraque, Mesaque e Abednego, você sabe, eles não tinham esses nomes, né? São nomes babilônios. Como é que se chamava Sadraque? Ananias.
Ananias, Deus é misericordioso. Sadraque, Deus lua. Ora, o nome Deus é misericordioso é trocado por Deus lua. Mesaque se chamava Misael. Quem é como nosso Deus? Mesaque significa Deus Haku. E Abednego, Nego é a principal divindade da Babilônia. Ele se chamava Azarias. Deus é a minha força. Apesar deles terem nomes babilônicos, de divindades babilônicas, mesmo assim eles não se curvaram às entidades e à cultura babilônica. E quem eram, queridos, Sadraque, Mesaque e Abednego? Primeira coisa que a gente percebe, eles não eram monges que viviam reclusos na Babilônia e não falavam com ninguém e não interagiam com nada. Não, junto com Daniel, eles participaram ativamente do governo da Babilônia, da cultura, da vida cívica, política da Babilônia. Eles receberam uma educação babilônica, todos trabalhando no serviço público, atuando dentro do governo, muito engajados na política, fazendo exatamente o que Deus mandou fazer. E o que é que Deus mandou fazer? Em Jeremias, se você puder ler para mim, alguém pode ler em voz alta? Livro de Jeremias. Olha a ordem que Deus dá para eles na Babilônia. 29 de Jeremias, verso 4 ao 7. Quem tem voz de radialista aí? 4 a 7, 29, Jeremias. Orem pela Babilônia. Vivam, estabeleçam sua vida aí, cresçam, não se diminuam. E orem pela cidade, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Abençoem a Babilônia. O que é que Deus está dizendo para o seu povo? Me levem lá, me mostrem lá, abençoem essa cidade. Mas quando os amigos de Daniel são tentados a negociar a sua fé e os seus valores, eles dizem não. E não importa a consequência que virá. Se eles perderam cargo no governo, se eles vão ser jogados na fornalha. E eles ensinam uma coisa muito importante para a gente, queridos. Porque se eu e você nunca sofremos nenhum tipo de pressão por causa da nossa fé, isso pode ser um indício que a gente está muito parecido com a cultura. Se eu e você nunca perdemos nada por amor à fé, nunca perdemos e não sofremos nenhum tipo de dificuldade, seja onde for no mundo, por causa da nossa fé, tem alguma coisa que não está batendo. Porque a Bíblia diz que todos os que viverem piedosamente em Cristo serão perseguidos. Então, essa estátua, essa cultura está aí posta diante de nós. A segunda verdade que esse texto ensina é sobre as provas que a nossa fé tem que suportar. A palavra dos amigos de Daniel, versos 17 e 18, é a seguinte: se nós formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Ele nos livrará das suas mãos. Mas ainda que não nos livre, queremos deixar claro, não serviremos seus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro. Eles estão dizendo, nós acreditamos que o nosso Deus é capaz de nos salvar, é poderoso para nos salvar, não somente Ele pode, mas Ele vai fazer isso, mas se Ele não fizer, nós não vamos nos curvar à estátua e à cultura. Eles estão dizendo, Nabucodonosor, aprenda uma coisa, nós vivemos com Deus, e nós amamos Deus, porque Deus é Deus. Não porque Ele pode nos livrar da fornalha. E se Ele não nos livrar, Ele continuará sendo o nosso Deus.
Nós não cremos em Deus porque Ele nos faz bem, não cremos em Deus porque Ele nos dá uma vida boa, não cremos em Deus porque Ele faz aquilo que a gente pede. Nós amamos Deus porque Ele é o único Deus que existe, e é o único Deus em quem confiamos. Queridos, muitas vezes a nossa vida com Deus, a nossa fé, ela deixa de ser devocional, ela vai se descolando da devocionalidade e ela começa a ser muito pragmática, funcional. Porque muitas vezes quando nós oramos, nós temos a expectativa de que Deus vai cumprir a agenda que nós propusemos para Ele. Você lembra da oração de Jacó, quando Jacó foge da casa do irmão? Sabe que pisou na bola, aí dorme, acorda, poxa, Deus está aqui, eu não sabia, né? Aí ele faz aquela famosa oração: se o Senhor estiver comigo, se o Senhor me der pão para comer, se o Senhor me der paz em tudo que eu fizer, e abençoar tudo que eu realizar, então o Senhor será o meu Deus, e de tudo eu te darei o dízimo. Jacó estabelece uma série de condicionantes para Deus ser Deus. Se Deus fizer o que eu quero, se Deus cumprir a minha agenda, Ele será o meu Deus. E quando não acontece aquilo que eu desejo que aconteça, nós ficamos tristes pensando, ou que Deus não nos ama, porque não cumpriu nossa agenda, ou que Deus não se importa com o que nós estamos passando. E esse é o nosso dilema. Os amigos de Daniel, porém, eles amavam Deus, serviam Deus, mesmo que não ganhassem nada. Queridos, será que a gente ama Deus a esse ponto? Eu amo e sirvo Deus, mesmo que eu não ganhe nada e perca. Essa é a marca da verdadeira fé, da fé genuína. Não é uma fé interesseira, é uma fé apegada à pessoa de Deus, que confia em Deus em todos os momentos, que não se apega às circunstâncias, não se apega ao que nós estamos sentindo, não é baseado em desejo pessoal. É uma fé devocional, é um relacionamento de amor com esse Deus amoroso, que já nos ama, já deu provas que nos ama, e não precisa provar mais nada que é Deus, e que nos ama. Em Cristo Ele nos provou tudo isso. E o que é que diz o Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, tu estás comigo. Jeremias 8, 21, o Senhor diz: eu sofro com a dor do meu povo, eu lamento e sou tomado de tristeza. Queridos, olha o que o nosso Deus diz para nós: eu sofro com a dor do meu povo. Onde é que Deus está na hora da dor? Sofrendo com você. O Senhor diz: eu lamento e eu sou tomado de tristeza. Nós temos um Deus que entra na fornalha, um Deus que chora junto, um Deus que padece conosco, um Deus que se faz um conosco nos momentos difíceis que nós enfrentamos. Então nós vamos sempre estar seguros. Os amigos de Daniel tinham essa fé devocional. E antes de serem jogados na fornalha, queridos, eles já tinham tomado a decisão e já tinham vencido a prova da fé. Não precisou passar pela fornalha, eles já tinham definido: se a fornalha vier, nós vamos continuar adorando o único Deus. Todos nós desejamos ser amados, não é verdade? Tenho certeza que você quer ser amado, mas por quem você é? Você não quer ser amado pela influência que você tem. Você não quer ser amado pela conta bancária que você mantém. Você não quer ser amado pela sua aparência bonita. Nem pela posição social que você ocupa. Você quer ser amado por quem você é. Por que é que com Deus tinha que ser diferente? Não é? Se eu quero ser amado por quem eu sou, não pelos títulos que eu tenho, mas porque eu sou quem eu sou, porque Deus não quer ser amado por quem Ele é e mais nada. Se Deus é uma pessoa e se relaciona conosco,
Deus tem que ser amado porque Ele é Deus. E não precisa ter nenhum adicional. Buscar a Deus porque Deus é Deus, não como meio de funcionar alguma coisa. Deus não é encontrado acidentalmente. Ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E se você buscar a Deus para achar alguma coisa além de Deus, você não vai achar. Deus não pode ser mais um tesouro entre tantos tesouros que você tem. Ou Ele será tudo, ou Ele não será nada. Ele não divide a sua glória, diz a Bíblia. O problema é que o cristianismo popular dos nossos dias, ele dá uma forte ênfase de que Deus existe para ajudar pessoas a progredir nesse mundo, não é? O Deus dos pobres se tornou o Deus de uma sociedade muito rica. Cristo hoje não é mais aquele Cristo que recebe os dois irmãos brigaram. Senhor, fala para o meu irmão dividir a herança do nosso pai comigo. Cristo não é mais esse que se recusa a ser juiz de divisor de herança. Hoje ele ajuda sim o irmão crente a aproveitar-se do irmão que não é crente, por causa da herança. Deus não tem um país. O Brasil não é de Jesus Cristo. Deus tem um povo. E Ele coloca esse povo para influenciar esse país, com o seu nome, com a sua glória. O Deus dos evangélicos não é mais o Deus revelado no Jesus humilde de Nazaré. O Jesus dos evangélicos é o Jesus dos evangélicos que amam poder. Não é mais aquele Jesus que lava os pés. É muito humilhante isso. Eu sou cabeça, não sou cauda, não é? Ele agora faz com que os seus discípulos sejam arrogantes, prepotentes, cheios de soberba. O Cristo dos evangelhos não diz mais assim: se alguém exigir de você a sua capa, deixa ele também a túnica. Não, hoje ele diz: exija todos os seus direitos, cobre seus direitos. E o Cristo dos evangelhos, dos evangélicos, ele não diz mais: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Ele diz: dai a César o que você daria a Deus. O teólogo Bernardo de Claraval, ele escreveu um tratado muito bonito sobre o amor a Deus, com uma pergunta simples e uma resposta também. Por que devemos amar a Deus? A resposta é: porque Ele é Deus. Devemos amar a Deus porque Deus é Deus. E Deus quer ser amado por ser Deus, por nenhuma outra razão. E essa é a realidade, queridos. Nós devemos amar a Deus porque Deus é Deus. E a terceira verdade desse texto é o socorro que Deus estende aos que sofrem. Você percebe uma coisa? Os amigos de Daniel não sofreram por terem transgredido princípios, eles sofreram por viverem princípios. Por serem fiéis a Deus, eles sofreram. O cristão sofre muitas vezes só porque ele é fiel. Então o sofrimento dele muitas vezes é causado pelo simples fato de que ele manteve a sua integridade com Deus. O verso 19 diz que Nabucodonosor ficou tão irado, tão bravo com os amigos de Daniel, que ele ordena que a fornalha seja aquecida 7 vezes mais do que costume. Imagina um calor 7 vezes a mais do que você já provou. A raiva dele é tão grande, ele manda aquecer e manda jogar os amigos de Daniel na fornalha vestidos. E os soldados que vão jogá-los são mortos pelas chamas. E aí o rei fica lá de plateia, né, assistindo o espetáculo. Devia ter um painel de vidro, para ele ficar sentado no trono e vendo os 3 queimarem, né? Só que ao olhar para dentro da fornalha, ele percebe 2 coisas. Primeira coisa, os 3 amigos de Daniel, que ele amarrou, estão soltos, andando à vontade dentro das chamas. Os soldados tinham morrido só por causa do calor. Os amigos de Daniel estão andando lá dentro da fornalha. Eles não sentem calor nenhum, mesmo dentro de um fogo que é aquecido 7 vezes mais. A segunda coisa que ele percebe é que não são 3 amigos,
Tem um quarto homem lá. Como ele entrou, ele não tem a menor ideia. E ele diz: eu vejo 4 homens desamarrados, andando livremente no meio do fogo, sem se queimar, e o quarto homem se parece com o filho dos deuses. Então ele manda-os sair. Saem 3. O quarto não. Onde fica o quarto homem? Deus salva os amigos de Daniel intactos, diz a Bíblia. O fogo não os tocou, nem um fio de cabelo chamuscado, suas roupas não estavam queimadas, nem cheiro de fumaça tinha neles. E o que nós aprendemos aqui, queridos, é que as fornalhas da vida são a metáfora para todas as provas que a nossa fé vai passar. Todos enfrentaremos fornalhas, porque a nossa fé será provada o tempo todo. A primeira verdade que isso lembra é a palavra de Pedro. Pedro, em capítulo 4, 1 Pedro, verso 12 e 13. Ele diz: amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente, pelas quais vocês estão passando, como se isso fosse estranho. Não se surpreendam quando vocês forem provados como fogo ardente. Isso não é nada estranho para vocês. Isso não é nada diferente do esperado. Pelo contrário, diz Pedro, alegrem-se muito. Por quê? Porque essas provações tornam vocês participantes de Cristo. Se você não é provado, você não é participante de Cristo. Se você é provado, alegre-se. Isso torna você participante de Cristo, do sofrimento de Cristo, para que você possa ver a sua glória quando essa glória for revelada. Então, queridos, ser provado é carteira de identidade cristã. E quando você for provado, fique feliz. Isso está dizendo: eu sou dele. Eu sou dele. É evidência de que você é dele. Só que muitos de nós achamos que por sermos dele, não deveríamos passar nenhum intempérie, nenhum problema, nenhuma dificuldade. Agora olha para Jesus, viveu uma vida íntegra, perfeita com Deus, filho de Deus, e uma vida cheia de sofrimento. Homem de dores, que sabe o que é padecer. Então, queridos, a nossa vida terá fornalhas esperando por nós, porque sofrimento é uma coisa inevitável aos filhos de Deus. Se o Filho de Deus enfrentou sofrimento, quem sou eu para não? Certo? Se eu sou discípulo do homem de dores, por que eu não terei dores? A segunda coisa que a gente aprende é que o sofrimento vai purificar o nosso caráter. E se tem uma coisa que pode mudar a gente, é dor. Se tem uma coisa que tem potencial de causar transformação, queridos, é sofrimento. Para aqueles que entendem de onde vem o sofrimento. Porque vai purificar a nossa vida, como o fogo faz com o ouro. Pedro diz também, capítulo 1, verso 7, as provações, elas mostrarão que a sua fé é autêntica. E ele vai usar a figura do ourives. Como o fogo prova e purifica o ouro, sua fé está sendo experimentada, porque ela é mais preciosa que o ouro. Olha o que Pedro diz, queridos: fé, para ser fé, tem que ser experimentada, provada, testada. O fogo vai tornar o ouro mais puro, mais valioso, mais bonito e, aliás, autêntico. Quando eu era adolescente, com 12 anos, comecei a trabalhar. Meu irmão vendia joias, a sogra tinha muito dinheiro e vendia joias, e eu trabalhei com ele. E eu levava correntes, pulseiras para o ourives consertar. E eu me lembro de vê-lo trabalhando. Ele colocava, muitas vezes eram peças que eram trocadas, né? Colocava a peça lá, num cadinho, eu acho que é cadinho o nome, e colocava uma substância química, acendia um maçarico, e metia fogo lá, e ficava lá. Aquilo ia derretendo, e de repente pela cor, se aquilo começasse a ficar escuro, não tinha brilho, você sabia que aquilo era refúgio, mas de repente a chama fazia com que aquilo virasse uma massa líquida bonita, dourada, linda, aquilo era ouro.
Era a única maneira de saber se era ouro ou se não era ouro. E queridos, eu aprendi uma coisa: não há como aprender a confiar em Deus sem passar pelo fogo. Não tem jeito. Se não vierem as provações, eu não vou saber confiar no meu Deus. Só quem é testado, provado, é que é verdadeiramente crente em Cristo, porque a fé autêntica será evidenciada. Não há como eu ajudar pessoas, por exemplo, que sofrem, se eu não sei o que é sofrer. Como é que eu vou ajudar uma pessoa em determinada área da vida dela, se eu não passei por essa mesma área e situação? Isaías 53, como eu disse, pelas suas feridas nós somos sarados, né? Jesus só pode curar a gente porque Ele é o curador ferido. Ele foi ferido para nos curar. Percebeu? E as pessoas que a gente normalmente pede ajuda, pede oração e conversa, não são aquelas pessoas que passaram pela vida ilesas. São aqueles irmãos que estão todos cheios de remendo, de band-aid, de cicatriz. Não é? São essas pessoas que você procura, porque elas passaram pelo sofrimento e venceram. Não é gente que nunca passou por nada. A terceira coisa que a gente aprende com o sofrimento é que o sofrimento em si não nos torna melhores nem nos transforma. Tem gente que passa pelo sofrimento e fica pior do que era. Muitas pessoas passam pelo sofrimento e se quebram, se desintegram, se tornam secas, vazias, duras. Então, o que fazer para passar pelo sofrimento sem ser quebrado pelo sofrimento? Lembra de Isaías 43? Não tema, porque eu resgatei, eu chamei pelo nome, você é meu. Quando você passar por águas profundas, eu estarei ao seu lado. Quando você atravessar rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal. Olha a fornalha aí. As chamas não lhe farão mal. Quem é este que está com os amigos de Daniel, que parece filho dos deuses? Nabucodonosor diz: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque enviou o seu anjo para livrar seus servos que nele confiam. Perceba, anjo, não anjos. Hebreus diz que os anjos, no plural, são espíritos ministradores enviados para cuidar do povo santo. Mas aqui não é anjos, não são anjos, anjo. E não é Gabriel, e não é um serafim. Quem está na fornalha, queridos, é a pessoa bendita de Jesus. É Ele que está lá. Eu posso sentir a presença de Jesus também na minha fornalha, quando eu sei que Ele foi jogado na fornalha por mim. A grande fornalha de Jesus era o inferno, para onde nós íamos, para onde Ele foi, literalmente. A condenação final caiu sobre Ele, a condenação do nosso pecado. Jesus passou pela fornalha. Jesus viveu a fornalha no seu lugar. E Jesus venceu a fornalha. Nós vamos passar por fornalhas, só que são menores e menos quentes que aquela de Jesus. Jonathan Edwards tem um sermão belíssimo sobre a agonia de Jesus no Getsêmani. Ele diz assim: no Getsêmani, no jardim, Jesus teve uma visão da sua fornalha, a fornalha da ira de Deus, onde ele seria lançado. Isso encheu a sua alma de agonia e ele suou gotas de sangue. Jesus suou, passando pelo fogo, gotas de sangue, mas foi esse sangue que nos salvou. Nós sabemos que não amamos a Deus de todo o coração. Nós sabemos que poderíamos ser expulsos da presença dEle para todo sempre. Por isso o inferno, queridos, é a pior fornalha que possa existir. Nem se compara com outras. Mas Jesus veio à terra, tomou a sua cruz, subiu ao Calvário, tomou e assumiu no seu lugar e o meu a fornalha, o calor e a morte. E nós somos livres da fornalha do inferno. Por isso que Nabucodonosor diz no verso 29, não há outro Deus capaz de livrar dessa maneira.
Perceba que é o mesmo rei que levantou a estátua, que mandou que todos adorassem a estátua. O rei cheio de raiva quando os amigos de Daniel dizem não na cara dele. O rei que vê Jesus na fornalha sem saber que é Jesus. Olha que privilégio esse rei teve de ver Jesus antes de qualquer outra pessoa do Novo Testamento ter visto Jesus. Ele viu. Quarto homem. E ele diz: não há outro Deus capaz de livrar dessa maneira, não há outro Deus capaz de salvar. Olha a palavra que ele usa. Capaz de salvar. O que é que você faz quando o seu sofrimento chega? Talvez você diga assim: Deus, eu fiz tudo certinho até hoje. Eu fiz tudo certinho. Tudo que a Bíblia manda eu fiz. Por que o Senhor está deixando eu passar por isso, se eu te obedeci e não pisei fora, não pisei na bola? Por que o Senhor está deixando isso acontecer comigo? Ou você pode dizer o seguinte: eu não vivo uma vida certa, Deus, eu sei que eu estou sofrendo por causa disso. Só que nenhuma dessas alternativas ajuda a lidar com a fornalha. Nada disso ajuda. Se você disser para si mesmo: a minha fornalha é mais fria, é menor que a de Jesus, Deus não está me punindo pelos meus pecados, porque o filho dele já foi punido. E se eu confiar nele, essa fornalha vai me tornar melhor do que eu já sou, do que eu fui. E se eu sofrer com ele, eu vou me tornar como ele. Não é isso que a gente diz, queridos? Senhor, me torne igual a Jesus, me torne igual a Jesus. A gente senta na igreja e fica esperando. Estou aguardando ele me tornar igual a Jesus. É assim? Não. É fornalha. É na fornalha que você é transformado igual a Jesus. Do mesmo jeito que ele aprendeu a obedecer pelas coisas que ele sofreu. Então a fornalha não é um instrumento de castigo, é uma estratégia de santificação. E eu queria terminar com a história de Jim Elliot. A mocidade estudou aí, esse livro está estudando, né, da esposa dele, que trabalhou com o povo Auca no Equador. Em 1956 foi martirizado. 5 missionários foram mortos pelos indígenas. A esposa dele continuou trabalhando com os indígenas no Equador. E o tempo passou. O mesmo indígena que matou Jim Elliot se converteu, se tornou pastor e batizou a filha deles. Isso aí, queridos, é fé provada. Passou pelo fogo, uma fé que não foi extinta pelo fogo, passou pelo fogo, sobreviveu, e a fé que é provada pelo fogo e sai mais forte do que nunca do fogo. Então, lembre nessa manhã que a sua fornalha não é o seu destino final. Graças a Deus. A fornalha é só instrumento de Deus para purificar a sua fé, para manter sua fé, para perseverar, que você persevere na sua fé. E em breve Deus vai tirar você da fornalha. Qual é a sua fornalha nessa manhã? O mesmo Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego continua entrando na fornalha